Aleluia. Por que você não oferece a ela uma salva de palmas bem forte? Amém. Que bênção. Hoje eu quero, com o tempo que me resta, apenas compartilhar com vocês sobre a grande graça que nos foi dada. Então, meu tema é honre a unção. Honre a unção. 1 Pedro 1, versículo 10. Quanto a essa salvação, os profetas que profetizaram sobre a graça destinada a vocês investigaram e examinaram cuidadosamente. Tudo bem? Os profetas indagaram e pesquisaram diligentemente. Aqueles que profetizaram sobre a salvação e a graça que deveriam vir. Eles procuraram descobrir mais sobre a graça. Então, quando Deus lhe dá uma graça, você tem que pensar sobre isso cuidadosamente e se esforçar para estudar, para aprender sobre a graça, sobre a salvação, sobre a ajuda que Deus está dando. Agora, esta igreja recebeu uma graça, recebeu uma grande graça. E nós precisamos estudar com empenho e diligência sobre a graça que nos foi dada. Por quê? Porque em toda graça ou em toda unção existem especiarias. E às vezes você nem sabe qual especiaria está disponível. Por exemplo, o perfume que você usa, você pode se surpreender ao descobrir que há realmente muitas certas plantas ou certas coisas específicas no perfume que você está usando. Uma vez ouvi dizer que havia um pouco de cocaína em uma certa bebida que é comum e que todos nós bebemos. Você também já ouviu isso? Eu não quero dizer porque talvez digam que estou estragando a bebida deles, mas ouvi dizer que tem um pouco de cocaína nessa bebida. E é por isso que muita gente gosta de beber. É uma das minhas bebidas favoritas. Não sei se é por causa da cocaína. Então, às vezes, você nem sabe o que tem ali. E é por isso que é obrigatório em muitos produtos escrever o que contém, para que você saiba com o que está lidando. Tudo bem? Então, ao fazer isso, você começa a entender e a se beneficiar muito de tudo o que está ali. Amém. Você está animado com o que estou dizendo? Efésios capítulo 4 e versículo 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Em outras palavras, de acordo com o dom que foi dado, a graça também é dada. A graça é como uma facilidade sobrenatural com a qual você faz certas coisas. Como quando dizemos a graça de Deus como favor e ajuda. Deus meio que simplesmente ajuda nessa área, certo? Agora, se você olhar para o dom que Deus me deu de ensinar e pregar, certo? É um domingo. Essa é a unção que o Senhor colocou sobre a minha vida há muitos anos. E através desse dom de pregar, veja, você pode perguntar: como você sabe que é ungido? A unção é como o vento. Você não pode vê-la, mas pode ver os efeitos dela, certo? Você não pode ver a unção, não pode ver o vento, mas pode sentir os efeitos do vento ou pode ver os efeitos dele. Então é assim que a unção acontece. Na verdade, você não consegue ver, mas consegue ver o efeito que isso tem. E como você pode ouvir nos depoimentos. Você sabe.
de alguns dos pastores que testemunharam. Você sabe que quando eles começaram a ouvir as mensagens e perceberam que elas pareciam ter um efeito, isso os afastava do seu chamado trabalho bem-sucedido. Estava conversando com um estudante de arquitetura na Universidade de Ciência e Tecnologia em Gama. Perguntei, você tem Macane? Disse, tenho. Perguntei, você ouve? Disse, não ouço. Eu perguntei, por quê? Ele disse, não, eu decidi não ouvir. Ele disse que é perigoso demais para mim ouvir esse negócio. Ele disse, se eu ouvir, nunca vou conseguir seguir em frente na minha carreira. Ele disse que isso tem um efeito muito forte. E o efeito é demais. Então decidi não ouvir. É como alguém decidir não beber cerveja ou tomar álcool porque sei o efeito. Então, senhoras e senhores, esse dom é o poder de Deus. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo e o efeito das palavras. Amém. Às vezes, muitas vezes eu estou profetizando, mas nem sei que estou profetizando. Como o pastor Jay disse, sabe, você vai embora. Eu te enviei. Eu nem sabia de tudo isso. E na semana seguinte, você foi demitido do seu trabalho. Foi uma profecia. Aleluia. Então há uma graça que é muito especial nesta comissão que Deus nos deu. E é importante reconhecer isso. Agora, Hebreus capítulo 12. Amém. Hebreus, vocês estão aí? Capítulo 12, versículo 15, diz, atentando diligentemente para que ninguém falhe ou fique aquém da maravilhosa graça de Deus. E ele ter um break time igual e 0,5 SIG pelo certo. Agora, essa graça que nos foi tão generosamente dada, precisamos ter muito cuidado para não ficar aquém dela. Aleluia! Para que nenhuma raiz de amargura, brotando e crescendo, nos perturbe profundamente, e por ela muitos se contaminem e sejam afetados. Muitas pessoas não acessam realmente a graça de Deus como deveriam. Então, elas ficam aquém da graça que está disponível. Agora, todo ministério e comissão, quando digo comissão, Deus levantou pessoas. Fazer coisas, trabalhos, construir igrejas. Nós somos um desses. E eu sou o que Deus levantou fazer coisas. Não porque eu tenha ouvido uma voz. Eu gostaria ouvido. E não é porque tenha visto Jesus. Eu contaria isso para vocês o tempo todo. Vocês nunca iam parar de ouvir sobre isso. Mas é por causa do que eu vejo. Vocês sabem, 1 Coríntios 1, 26 diz, porque vede a vossa vocação. Às vezes, o chamado de Deus é de um jeito que você consegue meio que enxergar o que Deus está fazendo só de olhar para o chamado. E você pode ver o chamado de Deus como se você visse a sua vocação. E o que você vê? Ele explica o que você vê no chamado em Coríntios 1, 26. Ele não disse que você vê o seu chamado como sendo poderoso ou isso ou aquilo. Não, ele disse que, quando você olha para o chamado, percebe que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, nem muitos poderosos são chamados. Ao observar a chamada, percebe-se que a maioria são pessoas pobres. Basta olhar. Assim é o chamado de Deus. Chega o momento em que você deve observar as características da chamada. Você entende? É isso que esse versículo significa. Você vê sua ligação. Não são muitos os poderosos, nem muitos os sábios segundo a carne que são chamados. Versículo 27. Versículo 27. Você pode colocar isso na tela? Pois Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Então é assim que você sabe que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Assim, ao olhar para o chamado de Deus,
você pode ver certas características por quem, como e o que acontece. Você pode ver e entender o que Deus está fazendo. É por isso que em 1 Pedro 1,10, ele estava dizendo que essa graça e salvação que veio, certo? Era algo que, investigando e buscando diligentemente para entender, me tornei mais consciente do domingo. Porque a única coisa é o domingo. Todo o resto não é nada. Sabe, o que um homem pode fazer? Quem é o homem? O homem não é nada. É só o que Deus está fazendo através de você que é alguma coisa. Tudo que funciona é o poder de Deus, não sabedoria. Por isso Pedro disse, não olhem para nós por nosso poder ou santidade este homem andar. Às vezes, olhamos para o homem de Deus e dizemos, esse homem é muito santo, ou esse homem é muito poderoso. Mas um homem de Deus, se ele for muito honesto com você, vai te explicar que ele é um homem, e que ele é fraco, e que ele é corrupto, e que ele é desonrado. E é apenas o poder e a graça de Deus que estão usando o que está disponível ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, é muito importante que realmente demos a devida ênfase ao domingo, que Deus nos deu, e honrá-lo. Honre o chamado, honre o domingo. Amém. Agora, que dom é esse? É um ensinamento. Ele disse, a partir de hoje você pode ensinar. A partir de hoje você pode ensinar. Eu estava em um quarto em Suão, em um hospital. E no meio da noite, de joelhos, ouvindo Kenneth Fiage pregando profundamente e fervorosamente. Tudo bem? Eu estava ajoelhado e ali, em algum lugar no final, havia um gravador. Um gravador vermelho que minha esposa me deu. Naquela época, ela era só uma amiga, mas eu peguei o gravador emprestado. E eu peguei emprestado. Eu normalmente não pego coisas emprestadas, mas não sei por que peguei aquele. Mas ela era uma amiga próxima. Aquele gravador era especial porque era auto-reverse. Tipo, quando terminava, ele voltava sozinho. Até ontem à noite, eu estava ouvindo música a noite toda até de manhã. Foi até eu acordar durante a noite. Eu durmo com ele, acordo com ele assim. Aí você pega o de bem cedinho, depois o último antes de dormir, e ainda aquele que o seu espírito recebe, mas você nem ouve. Então era assim que essa fita era. E como ela tocava a noite toda, eu dormi de joelhos e acordei por volta das 2 da manhã. E às 2 da manhã, de madrugada, enquanto eu continuava orando e ouvindo, porque eu estava sempre ouvindo, pois tinha notado uma mudança no meu jeito de pregar quando ouvia Kenneth Fiage pregando. E então, de repente, algo pulou da fita. Agora, eu já ouvi há 10 anos. Nunca tinha acontecido nada parecido. Eu não estava esperando que nada acontecesse. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Nunca esperei que isso acontecesse, assim como não espero ser o primeiro homem na Lua. E de repente, algo pulou da fita e entrou aqui no meu ventre. Sabe, eu tinha 25 anos. Eu tinha só 25 anos. E então houve uma voz no quarto. E a voz disse, a partir de hoje, você pode ensinar. A partir de hoje, você pode ensinar. Sabe, naquele momento. Então o Espírito Santo me disse, eu vou te provar. Mas essa era uma voz diferente. Eram duas vozes diferentes. Era como ouvir a voz de um homem falando fisicamente e depois ouvir uma voz abafada de um gravador ou de algum sistema de som. Eram duas coisas diferentes. A segunda disse, eu vou te provar. Mas a primeira foi, a partir de hoje você pode ensinar. Senhoras e senhores, a partir daquele momento, minha vida mudou e eu me tornei ungido e dotado. Quando eu digo dotado, é como se o poder e o dom dele estivessem sobre a minha vida. A primeira pessoa que percebeu essa unção que tinha acontecido comigo foi uma garota chamada Mary. Sabe, ela escreveu uma carta porque, quando voltei desse hospital, voltei para Acre, sabe, e comecei
continuei com minha pequena igreja, que tinha cerca de 25 pessoas. Eu era estudante, todo mundo era estudante, mas eu dizia que era uma igreja. Ela percebeu uma mudança, então escreveu para a amiga dela. A amiga dela se chamava Eunice, e ela escreveu uma carta para a amiga dizendo: sabe, tem algo diferente no irmão Doug desde que ele voltou de lá de casa. Labão foi o primeiro a notar a unção sobre Jacó. Labão era um tio. É estranho, mas quem percebe as coisas nem sempre é quem deveria. Labão era um tio. Ele fez vários contratos com Davi, tentou enganá-lo quando achou que se casava. Ele apagou a luz. Lá em Gana, a gente chama isso de um duon. Então a luz acabou e Jacó estava com a esposa dele. Ele não sabia que era a mulher errada. Eles não conseguiam enxergar. De manhã, quando ele olhou, disse: não, 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 algo ruim aconteceu. Mulher errada. Ele continuava tentando enganar Jacó, mas Jacó sempre dava um jeito de superar. Uma vez, ele fez um contrato. Ele disse: qualquer cabra que tiver manchas como um leopardo é sua, e a cabra normal é minha. Aí as que tinham manchas começaram a aparecer em grande quantidade. Jacó percebeu essas coisas e Labão, tio, disse a Jacó: percebi que Deus está com você. Deus está com Israel. Não precisa procurar. Você pode ver o poder. Eles têm mais ganhadores prêmio Nobel, inventores, cientistas, Einstein. Essas pessoas são Jesus. Adolf Hitler expulsou Jesus e expulsou um alemão muito importante, Einstein, que foi um dos refugiados no navio que saiu e foi para a América. E ele ajudou eles a fazer tantas coisas, a lutar contra eles. A maioria dos milionários e bilionários na América, dividindo a América em comunidades como israelense, alemã, norueguesa, italiana. O grupo mais rico são os israelenses. Eles são os que têm mais bilionários, os maiores bilionários, os mais ricos do mundo inteiro. Mas foi Labão quem percebeu que Deus estava com esse sobrinho. Que seus olhos estejam abertos para ver o que Deus está fazendo. Que seus olhos não tenham dificuldade para detectar a graça de Deus. Aleluia! Então essa garota foi a primeira pessoa a ver o que eu mesmo nem sabia que era. E com o passar dos anos, sabe, eu percebi várias coisas diferentes. Mas uma das principais coisas sobre essa comissão é que ela é uma graça. Trabalhar para Deus, sabe? É uma graça trabalhar para Deus. Agora, todos os livros que eu tenho, a maioria deles, tem algo a ver com o que faríamos se estivéssemos trabalhando para Deus. Seja pastoreando, seja o chamado de Deus para a obra, ou sacrifício, perda, sofrimento e morte, que tem a ver com a obra, ou se tem a ver com a arte de ouvir, onde você precisa ouvir a voz de Deus e saber como trabalhar para Deus, ou se tem a ver com o crescimento de igreja, ou construir uma igreja, ou fazer uma igreja funcionar. Um dos livros que você vê como forte e, de novo, entre meus livros há diferenças, sabe? Há diferentes níveis de unção, e um deles é o Igreja Mega. Por quê? Por causa do número de pastores de quem eu nunca tinha ouvido falar antes, que vêm e dizem: esse livro eu tive. E eu li esse livro por 6 anos. Eu comecei uma igreja. Eu tenho, isso aqui tudo cheio. Um homem tem uma igreja assim só de ler esse livro. Nunca me viu antes. Pelos testemunhos, você enxerga o chamado e entende aspectos. Não sabia qual era o meu. Minha mensagem principal, lealdade e deslealdade, é defender o que se constrói. E como lutar para defender o que você está construindo. Lealdade é isso, nada mais. Não é como se eu fosse uma pessoa super fiel ou como se eu tivesse esse caráter fiel.
Então, eu não sou assim. Não tenho esse sentimento muito forte de fidelidade e lealdade. Não tem nada disso. É só para evitar que a igreja seja destruída depois de ser construída e para lutar contra os demônios que vêm para estragar a igreja que você está construindo. Só isso. É isso que é lealdade. Tenho certeza de que você também está entendendo do que se trata quando falamos sobre a unção. Os livros sobre a unção é porque a unção é você, não é algo natural. Trabalhar para Deus não é algo físico, não é algo que você aprende na escola. Você precisa da unção e precisa do poder do Espírito Santo sobre você. Caso contrário, é só ar. Você está soprando ar. Amém. Um dia, eu estava em Mampon e estava apenas deitado. Então o Espírito Santo sussurrou para mim: o campus está sendo construído ao seu redor. O campus está sendo construído ao seu redor. Veja, quando eu recebi a impartição do dom, aquele manto, o manto de quem me fiage, é esse o manto que estou vestindo. Quando eu recebi esse manto, ele incluía o campus. Existe algo chamado Vima Bíblia. Se já foi a Tulsa, tinha um campus. Se for a Gama e entrar, verá um campus. Mas eu não sabia. Eu fiquei muito determinado a construir aquilo. E então, um dia, enquanto as estruturas eram erguidas, percebi que aqui estou eu em Gana, em um centro de treinamento bíblico e ministerial Amakaso. Até o nome da escola é uma palavra grega, Amakaso. O nome da escola deles é Rima. Sim, então percebi que o campus estava surgindo. Nunca tive a intenção de seguir isso porque eu mesmo não frequentei uma escola bíblica. A escola bíblica não é assim crítico. Mas aqui estava o campus. O campus dentro do presente. Sim, faz parte do presente, faz parte da unção. Está surgindo do chão, bem diante dos nossos olhos. E estamos vendo outra manifestação de algo que faz parte disso. Nunca pensei que escreveria um livro. Nunca pensei que escreveria um livro. Nunca pensei que alguém algum dia leria meu livro. Então, fiquei tão surpreso quanto qualquer outra pessoa. Cada vez que descubro algo novo sobre esse chamado, fico surpreso. E veja, agora o Senhor está me dizendo e enfatizando para eu dizer ao povo para honrar o presente. Sim, honrar. Veja, quando eu digo honrar, é como respeitar isso. Porque é tudo o que você tem, tudo o que temos é esse presente. Sim, é para esta casa. Se você faz parte dessa casa, é para você. É seu, não é meu. É nosso. É para mim e para os filhos que Deus me deu. Você nunca ficará sem dons. Eu disse sem dons hoje. A sequidão chega ao fim hoje. Quando você está seco, não há nada que possa fazer. Não há nada que você possa fazer. É o poder de Deus. Agora, eu nunca soube e nunca vi que tudo isso fazia parte, até conhecer outra pessoa que também diz a mesma coisa. Ele disse que também estava em um culto e recebeu uma impartição de Kenny Fiage, carregando um manto. Isso é o que chamamos de a bem-aventurança da transferência de espíritos. Veja, a Bíblia diz que Deus desceu em Números 11. Ele disse que Deus desceu e tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 anciãos. Ele transferiu o espírito para 70 pessoas diferentes. Se fosse eu, não teria colocado, não permitiria nem que o espírito que está em mim fosse colocado em outra pessoa, porque eu diria que o espírito iria acabar. Quantos concordam? Você não querer compartilhar a unção em você.
Aparentemente, não acaba. Aparentemente, 70 pessoas carregaram espírito, sem que ele diminua ou seja reduzido. Amém. E assim, a Bíblia diz que Deus desceu, tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 outras pessoas. E todos eles começaram a profetizar e andar na mesma graça. Você vai andar na mesma graça. Você vai andar na mesma graça. Você vai andar na mesma graça. Aleluia. Então, eu nunca soube que livros estavam incluídos. Dos dias mais engraçados da minha vida foi quando eu estava na Coreia. Tinha um monte de gente branca vindo tirar foto comigo. Eles eram todos do leste europeu. Eles vinham até mim, eles me identificavam e vinham até mim. Posso tirar uma foto com você? Tudo bem. Perguntei, de onde vocês conhecem? Ele disse, seus livros. Todos diziam, seus livros da Rússia. E tinha muita gente, mas todos vinham até mim. Posso tirar uma foto? Podemos te entrevistar? Eu disse, eu não conheço ninguém. Eu não conheço vocês. Eu não sei. Mas a gente te conhece. A gente te conhece pelos seus livros. Veja, as pessoas escrevem livros, mas as pessoas não os leem. Você nunca viu pastores lançando livros antes. Muita gente compra livros para mostrar solidariedade ao autor ou para apoiar o esforço dele. O esforço que ele teve ao escrever um livro. E eu acho que está certo. Se alguém escreve um livro, então você deve demonstrar boa vontade e incentivar a pessoa lendo ou até comprando, mesmo que não leia. Você compra só para apoiar mesmo. Você fez bem em ler um livro. É difícil escrever até uma carta. Imagina escrever tantas páginas. É uma conquista enorme. Aleluia. Eu nunca realmente pensei que os meus livros seriam lidos por alguém, mas acabei finalmente encontrando muitas pessoas lendo os livros. E aí eu li no livro do Rick Joyner. Ele disse que quando publicou o livro chamado Havia Duas Árvores no Jardim, ele publicou e recebia cartas de pessoas convidando-o para pregar. E eu fiquei pensando, uau, isso é fantástico. Quer dizer, eles nem te conhecem, só leem seu livro e te convidam. De repente, comecei a receber cartas de pessoas que nunca me conheceram, disseram que leram meu livro. E eu pensei comigo mesmo, uau, é mesmo. Teve alguém que me convidou, sabe? Antes de eu ir para a igreja dele, ele traduziu meu livro para o alemão e, sim, ele mesmo traduziu e publicou, sabe, antes de eu chegar lá. Eu preguei na igreja dele, acho que 4 vezes, 4 vezes, e ele nunca soube, eu não sei quem você é, só vi o livro, me disse, você precisa vir à minha igreja. Ele me convidou 4 vezes antes dele mesmo ter que sair daquele lugar. Sabe, senhoras e senhores, estou falando para vocês sobre um dom, uma graça, uma grande graça, que é a sua graça. Deixe-me dizer uma coisa, há pessoas que até mesmo entram em meus livros, simplesmente os seguram e ensinam a partir deles. Então eles são convidados, eles nem me convidam. Sim, você consegue imaginar alguém usando o livro de outra pessoa e essa pessoa sendo convidada? Irmã Leonora, Carl James. Sim, quem foi consagrado hoje? Ela já esteve em muitos países. Eles a convidam até nas Filipinas. Ela foi convidada para ir de igreja em igreja. E você sabe, você vê ela pregando com as fotos, pregando. E é como se ela estivesse segurando um livro de lealdade ou algo assim. Ela está pregando, eles estão convidando. Volte aqui, 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 em vários lugares. Apóstolo Dodô. Você sabia que mais da metade das pessoas que acessam a internet por causa dele, ele está lá.
Segura meu livro, prega a partir dele. Segure meu livro e pregue a partir dele. Ele nem consegue ficar em casa, pois sua família não pode vê-lo. Ele não escreveu nenhum livro. Ele está apenas segurando o livro. É alguém. Estou lhe dizendo que há um poder nos livros. Sim. Há um poder nos livros. Se você for humilde, você vai acessar o que está acontecendo em todo lugar, pessoas que realmente, sabe, porque temos diferentes tipos de missão, alguns mistérios entram nessa coisa dos livros e simplesmente começam a mergulhar nisso e acessar mais profundamente a graça que está disponível. Senhoras e senhores, eu quero que vocês não falhem nem fiquem aqui do poder e da graça que estão aqui. Plantar igrejas, trabalhar para Deus é sobre igrejas. Se você se humilhar e simplesmente entrar nesse fluxo, sabe, não se permita ser só um membro, um participante. Aprofunde-se, sim, aprofunde-se. Envolva-se no trabalho. Outras coisas associadas a isso, sabe, prosperidade genuína. Mas um dia o Senhor mostrando, quem é próspero? Qual ministério é próspero? Quais ministérios? Não feche os olhos na frente. Não feche os olhos quando estiver sentado na frente, pois você terá que se sentar atrás. Qual ministério é próspero? Como genuinamente próspero. Yeah. Até minhas interações com a América, eu conheci um americano que começou a mencionar um dos maiores ministérios. Quando eles se apresentaram, eles mencionaram um faturamento financeiro. Foi assim que eles se apresentaram, como se quisessem comparar com as principais empresas executivas do mundo, empresas globais. Então eles mencionaram e um dia alguém. Fiz uma pequena análise da nossa igreja e percebi que era mais do que a igreja deles e eu nem sabia. Sim, eles estavam se comparando com imãs e empresas globais. Mas veja bem, muitas pessoas não percebem que, na verdade, isso está conectado à prosperidade. Então eu perguntei ao Senhor, isso está conectado à prosperidade de alguma forma? E o Senhor disse, está sim. Está conectado à prosperidade. Pessoas que prestaram atenção prosperaram ao ouvir o que está sendo dito. Veja, se você tem ouvidos para ouvir, você vai obedecer. E quanto mais cedo você obedecer, mais cedo começará a ver os frutos. Veja, não é fácil avançar nessa direção. Você acaba voltando esse caminho. Depois você investiu nessa direção e começa a voltar. Fica muito difícil. Então eu perguntei ao Senhor, Senhor, como isso, quero dizer, trabalhar para Deus, como isso pode estar conectado à prosperidade? Eu não vejo a ligação. Tipo, de que forma espiritual o Senhor vê isso? Eu não vejo ninguém na Bíblia ou nada assim. Se você trabalha para Deus, é prosperidade. Em Mateus, vá até Mateus. Capítulo 6. Mateus 6. Uau. Verso 28. Por que você está tão preocupado com roupas? Estou lendo a versão NASB. Se o homem da tela tiver o NASB, por que você está tão preocupado com roupas? Você nunca mais se preocupará com roupas. Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. No entanto, eu digo a você, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes. Deus está falando sobre. Mike Murdock escreveu um livro, O Homem Mais Rico que Já Existiu. E ele estava falando sobre Salomão.
Deus agora está comparando o que ele vai te dar ao homem mais rico que já existiu. Deus vai te vestir melhor do que Salomão foi capaz de se vestir. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada na fornalha, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem, pois, dizendo, o que comeremos? Não, este é o chamado superior. Não pense no que comerei ou como sobreviverei. O que vamos beber está abaixo de você. Ou o que vamos vestir? Como vou conseguir dinheiro comida? Como vou conseguir dinheiro roupas? Como vou conseguir dinheiro tudo isso? Mas os gentios buscam incessantemente todas essas coisas. Mas seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Sabe, estamos voltando para casa agora. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Sabe, buscai o reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão objeto de oração. Não, você busca o reino. Você vai se dedicar ao trabalho. Então, como resultado, veja um resultado direto de trabalhar para Deus. É que todas as coisas que as pessoas procuram serão acrescentadas à sua vida. Esse será o seu testemunho. Sim, aqueles que vão para o campo missionário, você não controlar estiverem dando testemunho, vão fazer parecer decisão financeira. Eles vão fazer parecer que foi uma decisão. Sabe, como a Eva estava falando no final, ela disse que tem tanto barulho aqui em Londres e esse lugar é lotado. E é tão tranquilo e maravilhoso na Alemanha. Ela conseguiu um emprego facilmente. Então, no fim, você pode pensar que é uma questão financeira, porque está associado a isso. E veja, eu intencionalmente não prego a parte que será acrescentada, porque Deus não está fazendo propaganda de dinheiro. Deus não está fazendo propaganda. Por isso que eu anunciei que é um ano de servir a Deus. Mas se você ler sobre servir a Deus, sabe, se você ler sobre servir a Deus, como as pessoas que servem a Deus, olha, você tem que se controlar. Você tem que se controlar para não transformar isso em diamante, ouro ou algo financeiro. Existem tantas coisas. Se você seguir o servir a Deus, se você está seguindo o servir a Deus até sua conclusão natural, ó, você não pode. É por isso que me pergunto quando as pessoas me trazem algo que alguém está procurando. Eu olho e digo por isso que as pessoas estão dando suas vidas inteiras, sendo adicionado, acrescentado a você em nome de Jesus. Posso ouvir seu amém sustentado? Sim. Será acrescentado a você. Por favor, sente-se. Essas pessoas não conseguem enxergar atrás. Será adicionado. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas. Será adicionado. O que faz você comer? O que faz você ter roupas? O que faz você beber? O que faz com que você tenha vestimenta, abrigo, todas essas coisas se você decidir trabalhar para Deus? Então foi isso que notei. Percebi que está conectado. Um dia, eu estava em Nairobi trabalhando com o bispo Obi, estávamos olhando casos que ele ia comprar.
Eu disse a ele que um dia alguém viria ao Quênia e diria que você veio ao Quênia para ganhar dinheiro. As pessoas vão te julgar e acusar. Quando ele estava vindo, ele pensava, perder algumas minhas coisas, deixar o que estou fazendo, meu negócio. Depois, como as profecias se cumprem, tudo inverte. Parece que foi por isso que você entrou em todas essas coisas. Por isso. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o chamado, a prosperidade. É por isso que digo isso. Qual ministério é próspero? Como genuinamente. Sim, realmente, sim. Quanto mais me aprofundo no trabalho, você olha New Livros. As pessoas enviam e-mails para cerca de 30 livros. Não é. Meu livro não é um negócio. É por isso que você até tem esse tipo de acesso a ele. Sim, as pessoas simplesmente mandam por e-mail. Verdade ou não é verdade? Vocês sabem disso. Sim. Sim. Por isso que agora alguns dos meus livros novos não são e-books. Você não consegue pegar a não ser que compre. Sim, alguns deles são assim agora. Sim. Eu te digo, nunca foi um negócio. Eu não tenho nada para lucrar. Eu não quero lucrar com isso. É o meu trabalho. Mas, ao fazer isso, acaba levando a isso, faz parte. Na verdade, agora você até tem um problema sobre o que fazer. Um dia eu disse, Senhor, o Senhor me abençoou tanto até parece não verdade perde. Veja, mas assim que você realmente perde, ele começa a acrescentar, porque esse acréscimo é o que está escrito ali. Ele diz, vou acrescentar, então você está perdendo e eles estão somando. T-shot. Faz parte. Faz parte. Pastor, faz parte. Eu digo pastores, faz parte. Oh, sim, faz parte. Sim, faz parte do pacote. Buscar o reino e então coisas sendo acrescentadas faz parte do pacote. Não se surpreenda se um dia. Mas veja, mais uma vez, esse não deve ser seu objetivo. Não é uma boa mira. Você não pode trabalhar para Deus por dinheiro. Quando o dinheiro se tornar um motivo real para você fazer isso, você mudará. Você não será um bom ministro. Se estou pregando por dinheiro, se eu tenho que estar na Guimé e o Ebola, eu estive lá. Diferente. Cibados diferentes. Sim, eles acabaram de queimar 45 igrejas no que é chamado de Níger. Estávamos lá fazendo uma cruzada e eles apareceram na televisão para falar sobre nós. Disseram que não somos Cristo e nos impediram de fazer uma cruzada e nos empurraram para outra. Conseguimos fazer a cruzada por causa do nosso equipamento. Considero esses lugares áreas proibidas. Na Guiné, estivemos em Jequedu, onde o ebola começou. Tem Kizildubu, Mazentes e Licori. Todos esses lugares. Se eu estivesse procurando dinheiro, gastaria tempo indo para Massachusetts, Boston, Seattle, Basel, Nova York, Flórida, etc. De Orlando City, Connecticut, de Connecticut, Chicago, de Chicago. Quer dizer, temos igrejas em todos esses lugares. Temos milhares de membros na América. A igreja que começou com 5 pessoas agora tem milhares de membros. E mais estão sendo adicionados o tempo todo. Não é tudo que posso dizer e nem é legal dizer. Estou explicando a vocês que parte dessa comissão. Participe você também. E também é uma coisa jovem. Você percebe que há muitos jovens na igreja. E eles gostam de estar na igreja.
Sim, toda a igreja os jovens frequentam. Assista à televisão e pessoas com pano, com lenço. Você vai perceber que a faixa etária é diferente. Sabe, porque eu comecei meu ministério, eu tinha 16 anos, sim, durante toda a universidade eu estava trabalhando, pregando e ainda temos o espírito jovem. Por isso muitos jovens entendem a mensagem e atraídos por ela. Jovens não estão preocupados com prosperidade. Têm energia e amam a Deus. Não é por dinheiro. Eles nem sabem disso. Idosos têm problemas financeiros. E por isso elas tendem a precisar estar em lugares onde parece que as soluções estão chegando. Aleluia, agora. Abram comigo em Marcos capítulo 6. Estou pregando sobre isso porque realmente sinto que preciso e vou continuar amanhã também. Marcos capítulo 6. Reação. Amém. Honra. Marcos capítulo 6, versículo 1. Diz, e ele saiu. Amém. Ele saiu. Para onde? Ele saiu. Dali ele veio para a sua cidade natal, a cidade onde ele nasceu e cresceu, e seus discípulos o seguiram. Amém. Versículo 2. Quando chegou o sábado, o dia de descanso sagrado, ele começou a ensinar na sinagoga, como faz em todo lugar, e muitos ouvintes ficaram admirados, dizendo: de onde vem a este homem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por meio das suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: um profeta não é sem honra, a não ser em sua terra natal e entre seus próprios parentes. Ou o rei James diz em seu próprio país. Um profeta não fica sem o quê? Sem o quê? Não consigo ouvir você. Honra. Ok. E então o versículo 5. E ele não conseguiu fazer nenhum milagre ali. Aleluia. Ele não conseguiu fazer nenhum milagre ali. Ou, se mudarmos para a Bíblia King James, acho que precisamos mudar a Bíblia King James, versículo 5, para a Bíblia King James. Ali ele não pôde fazer grandes obras, exceto que impôs as mãos sobre alguns poucos doentes e os curou. Veja, não se realizam grandes obras onde o profeta não tem honra. Grandes obras não são realizadas. Em qualquer lugar onde não há honra, as grandes obras que fazem parte dessa unção não acontecem. Então Jesus Cristo, que na verdade é mais conhecido por seus milagres, histórias fantásticas de cura e milagres, certo? Não consegui. Não houve obras poderosas. Portanto, onde não há honra, não há obras poderosas. Onde não há honra, não há obras poderosas. Sim. Veja, tem uma igreja, temos duas tendências. Temos honra que sobe e honra que desce. A tendência normal é que a honra diminua.
como se houvesse um grande dom no seu meio, a honra e o respeito por esse dom, de forma natural, vão diminuindo gradualmente. Mas o dom em si ainda está lá e é muito poderoso. Sim. Agora, sem ensino e apenas seguindo a natureza, a honra, por um dom vai gradualmente se estabilizar e descer, 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 descer. Mas o dom vai estar lá. E só as pessoas que vêm de longe são abençoadas pelo domingo. É verdade. Então é por isso que estou dizendo a vocês, porque sinto isso muito fortemente em meu coração, que Deus nos quer. Para honrar o dom que temos ou para nos juntarmos ao grande número de pessoas que têm presentes ao seu lado, mas não os apreciam. Sim. E você perde a maioria das coisas que Deus tem para você. Mas essa não será a sua história em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos e irmãs, esse dom, até eu preciso honrar o domingo, que eu preciso respeitá-lo. Muitas vezes eu escrevi livros. Enquanto estou escrevendo o livro, sinto vontade de não escrever o livro. Sinto vontade de não escrever o livro, porque uma consciência desce sobre mim, porque exige tanto esforço e força. Um dos meus assistentes, pastores, ele me disse que, de todo o trabalho que eu faço, o que ele mais sente pena de mim é quando estou escrevendo livros, que realmente é a pior coisa para ele, não que seja ruim, mas é a coisa mais difícil que ele me vê fazendo, é escrever, porque você fica parado no mesmo lugar por horas, e enquanto escreve, você se pergunta se alguém vai valorizar o que está escrevendo. A gente só mandaria por e-mail para todo mundo. Acho melhor terminar de escrever e mandar por e-mail para todo mundo. Eu coloco o endereço da igreja e envio por e-mail para todos. É verdade. Já passei talvez muitos anos nisso. Eu mostro para alguém um livro que eu estava escrevendo. Toda vez que trabalho nele, sempre que tem alguma mudança, aí eu escrevo uma versão diferente. Então eu estava mostrando a alguém um livro que eu achava que era a versão 73, sabe? Versões diferentes do mesmo livro. Sim, você vê, mas você não saberia o que está envolvido. E o que estou realmente tentando dizer é que muitas pessoas, infelizmente, não têm isso. Eu mesmo tenho que respeitar profundamente o que tenho. Sabe, se eu não respeitar isso, deixarei apenas as partes mais importantes e não tocarei nelas. Sim, o funeral do André Crouch também é hoje. Ou foi ontem? Hoje? Sim, você viu isso? Bom, estou vendo as pessoas homenageando ele. Agora percebo que a maioria das pessoas não homenageou nem respeitou André Crouch. Muitos cristãos nem conhecem a música dele. Muitos jovens. Sabe, muita gente, eles não sabem. Não existe ninguém na categoria do André Crouch, como um pastor que prega e canta pra gente, que você pode ouvir. Os jovens não conhecem. Eles não conhecem música e não conhecem música boa. Sim, não é verdade. Veja, se você é um músico e canta uma música de ópera, você é músico. Você aprecia, mesmo que não seja seu estilo. Quando fui à igreja Fast Love e começaram a tocar King Kid, eu apreciei. Apreciei e pensei, uau, comecei a escolher as melhores. Eu dizia, usa essa para dançar. Se você entende de música, percebe o valor. É como um matuto que chega e dizem, vem cortar árvores. Eles cortam árvores sem entender sua importância. Matutos derrubam todas as árvores.
Eles simplesmente cortam e colocam algum metal ali. Eles não sabem o que é uma árvore. E muitos de nós somos assim quando se trata de música. Você não sabe o que é música cristã. E o grande dom que estava entre nós, quem é? E eu tenho 100% de certeza, e eu gostaria de. Aposto com quem discorde de mim, ao chegarmos ao céu, perguntaremos ao André Crouch. Não ficaria surpreso se ele tivesse mais do que o dobro de álbuns não lançados. Sim, não um ou dois, mas 2 vezes mais. E quando ele veio a Gana, ele disse ter muitas músicas. Escreveu 2 new paints nas músicas que me cantou, como agradecer por tudo que fez. Em breve, vamos. Não sei por que Jesus me amou. Não sei por que ele se importou. Pense nas músicas. Leva-me para lá. Jesus é a resposta para o mundo de hoje. O Senhor é a luz e salvação. E de novo, um presente maravilhoso. Mas a forma como as pessoas respondem. Até você, que carrega o dom, já não respeita mais o domingo. Se você não tomar cuidado, que tem o dom, vai acabar parando de usar o domingo. Sabe, na Lighthouse, se eu não tivesse saído para pregar fora da Lighthouse, eu teria até parado de escrever livros. Sim, estou te dizendo, e não posso te dar os detalhes dos testemunhos. Sim, tenho certeza de que a irmã Léo ficou surpresa quando foi para as Filipinas. Barcos, ela estava indo com Fallon. Meninas, elas estavam chamando, venha, próximo, próximo, volte. Quando você virá? Malásia, Indonésia, China, aqui, aqui, aqui. E veja onde você está se você não honrar o presente. Você sabe, isso realmente pode afetar o presente. E até a própria pessoa iria desprezar isso e começar algo diferente. Esse não é o dom dele, é verdade. E acaba negligenciando porque o dom não é valorizado. Sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Deus está nos dizendo, veja, o dom, grandes obras são feitas, mas grandes obras não acontecem quando o dom não é orado. Mas Jesus disse, olha, um profeta só não tem honra em sua casa, só em seu país. Somente onde está entre seu povo. Meus cunhados se rebelaram contra mim. Meus parentes não biológicos. 99% Deus me abençoou fiéis. Mas meus próprios parentes se rebelaram contra mim. É incrível. As pessoas olham para minha liderança e dizem, você é um bom líder, mas parentes, sim, fantástico. Então, em uma igreja, vocês se tornam parentes. Depois de um tempo, você nem sabe o que tem. É verdade. Você sabe o que tem. Será que é algo grandioso? É isso? Vá para a América hoje e veja. Até na Inglaterra, igrejas foram vendidas, prédios foram, hipotecas não podem ser pagas. Mas você não saberia o que tem. Então, é hora de começar a honrar o domingo. E eu mesmo, eu sinto a pressão de me afastar do meu próprio domingo, de ensinar o que estou ensinando. E de escrever o que eu deveria escrever. Onde você vê, você sabe. Ontem, 3 dias atrás, eu estava com um pastor de uma das maiores igrejas da África. Eu prego na igreja dele, 8.000 pessoas espalhadas. Você sabe, é muita gente, espalhadas ali em um domingo de manhã. Ele disse, hoje de manhã você veio pregar. Foi no ISI. Ele disse, hoje de manhã você veio pregar 8 ou 9 horas. Ele disse, estávamos nesta sala com pastores de igrejas enormes, com cabelos brancos e tanta gente, afiando ferro. A gente nem percebeu a hora. Eram 9 horas quando você parou.
Ele me disse que não existe mensagem de prosperidade que consiga nos manter aqui por mais de 1 hora e meia. Não existe mensagem de prosperidade que consiga nos manter aqui. Olha, você nunca pensou nisso. Eu também nunca tinha pensado nisso. Qual mensagem de prosperidade, de negócios ou palestra motivacional consegue manter as pessoas numa sala? E não é de propósito. Não é minha intenção. Algumas pessoas acham, sabe, às vezes quando alguém me convida, dizem, você prega o dia inteiro. Não, eu gosto mesmo é de lugares onde me dão 45 minutos para pregar. Esses são meus lugares preferidos porque é a pregação mais fácil para mim, com 45 minutos. Quando olho o relógio, digo, não é culpa minha, tenho que fechar. Meu tempo acabou, eu tenho que ir. Não existe mensagem de prosperidade que consiga manter adultos, jovens, né? E todo mundo fica lá da manhã até a noite no mesmo lugar e eles não vão embora. O pastor disse, nunca vi nada parecido antes. Sim, ele tem uma igreja enorme. Ele disse, olha, Deus vai usar você para repreender os que ensinam prosperidade. Sim, porque a prosperidade você tem. E ao mesmo tempo, você não está enfatizando, mas está enfatizando amar a Deus e trabalhar para Deus. Então a esposa dele também me disse algo. Quando ouvi você pregar pela primeira vez, era de um certo país da África. Fiquei tão impressionada. Eu disse, ainda existem pessoas assim que pregam sobre coisas tristes, sobre o evangelho? Eu fiquei surpresa. Ainda existe alguém assim neste mundo que prega sobre essas coisas. Sim, como o evangelho, Deus nos enviou ao mundo. Eu fiquei surpresa. Eu estava perguntando sobre as categorias que as pessoas pregam sobre o reino. Ele me mostrou as categorias, domínio, reino e outros tópicos. Ela disse, não mude, te torna atraente. Atraente, estimulante, interessante, empolgante. Deus, vocês estão me ouvindo ou já estão indo embora? Ainda estão por aqui. Digo para honrarem o dom, e não estou pregando, mas para mim também. Respeite isso. Respeite, porque é um dom maravilhoso. André Crouch chegou um momento em que o acusavam disso, daquilo. Ele se afastou. André Crouch parou de fazer música por 12 anos. Eu me perguntava se ele lançaria outro álbum. Será que não vai ter outro álbum do André Crouch? Será que não vai ter outro? E aí, um dia, de repente, ele apareceu com uma música, com um álbum. E depois disso, ele começou a lançar todo ano, por alguns anos. A gente só ficava esperando. É como se fosse assim, sabe? O domingo. Você tem o domingo. Como as pessoas ao redor agem. Parece que não é valorizado ou desejado. A pessoa se retrai. Se eu não tivesse saído da Lighthouse para falar e ver o nível de valorização dessas mesmas coisas, talvez eu tivesse sido totalmente apagado. Mas veja, é hora de nós aqui honrarmos a unção enquanto a temos aqui. Honre os dons, sim, para que funcione para você. Posso ter um maravilhoso amém? Posso ouvir um amém mais alto? Posso ouvir um amém sustentado? Uau! Quando você aprende a dizer amém, nunca mais precisará tomar café.
porque você estará muito acordado. Aleluia! Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E eles vieram de manhã cedo e foram para o deserto de Táqua. E enquanto eles avançavam, Josafá se levantou e clamou: ouçam-me, ó Judá, e vocês, habitantes. Aleluia! Aleluia! Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão firmes. Creiam nos seus profetas, e vocês prosperarão. Creia, ó, creia. Que você veja como o bispo Obi estava explicando. Algumas pessoas não misturaram com fé, então não lhes trouxe proveito. Acredite, e você também acreditará. Prosperar. Uma geração está chegando. Esta geração não precisará ser persuadida tanto quanto o bispo Joel foi persuadido. Sim. A teimosia dos mais velhos foi tirado em nome de Jesus. A Bíblia diz que se você tem um filho teimoso, deve levá-lo fora da cidade e apedrejá-lo. Teimosia faz mal quantos percebem que são teimosos? Como quando você ouve que não quer se mudar. É um espírito muito ruim. Sim, aqueles que vieram testemunhar, estão todos testemunhando o quê? Teimosia. Sim, mas uma geração está chegando. Você foi liberto do espírito de teimosia em nome de Jesus. Quando demora muito, para você realmente acreditar em algo, no exato momento em que você acredita, a energia da pessoa que ela iria usar para abençoá-lo já foi totalmente usada para resolver a teimosia. Muito longo. Sua teimosia chega ao fim hoje. Creia em seus profetas. Acredite neste profeta. Se alguém é um profeta para você, eu sou um profeta para você. E veja, você tem que ter cuidado. Fiquei com medo. Quando eu prego, não gosto de usar pessoas como exemplo. Eu não gosto disso, porque eu passei a ter medo de mim mesmo, porque eu não sei todas essas coisas. Às vezes estou profetizando, às vezes estou falando, conversando, dizendo alguma coisa. Aí parece que é uma profecia. Olha, irmãos e irmãs, a gente tem que começar por mim. Tenho que respeitar o domingo. Tenho que respeitar e temer a unção, que é o que está acontecendo comigo agora. Estou ficando mais consciente do dom porque, afinal, eu deveria estar ciente de que nada tenho a oferecer além do que o dom de Deus pode fazer. Sim, é por isso que estamos aqui. Se não fosse pelo dom de Deus, não estaríamos aqui no inverno. Está frio e estamos dançando aqui. Dançando e suando no inverno. Sim. Não é fantástico? Sim, acredite em Deus. E assim você será estabelecido. Se quiserem, perguntem em segredo àqueles que não acreditam em mim. Eu conheço todos eles. E perguntem àqueles que acreditam no que estou dizendo, e eu lhes mostrarei. Sim, acreditar. O que significa acreditar? Veja bem, não é a mesma coisa que entender. Acreditar não é a mesma coisa, é preciso entender. No dia em que você aceitar fazer algumas coisas que não entende, você nunca andará má fé. Nunca. Você tem que aceitar fazer algumas coisas na sua vida sem entendê-las.
Se você entender tudo, não fará praticamente nada de significativo. É mais importante que você acredite do que entenda. Suponha que você tivesse que entender como um celular funciona antes de usá-lo. Você não conseguiria usar um celular. Suponha que você precise entender como um iPad funciona antes de usá-lo. Você não conseguiria usar. Você tem que entender como um carro funciona antes de usá-lo. Você não conseguiria usar. A maior parte da sua vida seria cortada. E a maior parte da sua vida espiritual é cortada porque você está tentando entender antes de acreditar. E por causa disso, sua vida é cortada. Você fica com uma pequena parte da sua vida. É por isso que agora, quando tenho a oportunidade de falar com aquele que tem, eu dou mais para quem tem do que para quem não tem, porque quem não tem é teimoso e não quer mudar. Então, até mesmo o pouco que eu poderia acrescentar, eu não acrescento. Prefiro encontrar aquele que tem e dar a ele 10 vezes mais do que ele já tem. Você será um daqueles que tem. Em nome de Jesus. Veja, crendo em Deus será estabelecido. Será nutrido e bem treinado. Mas para empurrar para fora. Algo empurra para fora. Isso vem pela crença no homem de Deus. Se Deus me enviou para a sua vida e eu falo com você e você não consegue acreditar, há um empurrão que você não pode ter. Sim. Um dia fui a uma igreja e contei que estava pregando. Eu disse, não pague músicos, não pague músicos. Depois de não pagar os músicos, ele deu um depoimento. Ele pagava 2.000 libras por mês aos músicos. 2.000 libras por semana, desculpa, ele estava pagando os músicos. 8.000 libras por mês. E isso foi por 8 anos. 8 anos desde que ele me ouviu pregar e eu disse, não pague para eles. Não pague ninguém para cantar. Nunca dê transporte para nenhum guitarrista da sua igreja. Ou controle de som. Isso não é negócio. Aqui servimos a Deus coração e vida. Quando ele calculou 8.000 libras por mês durante 8 anos, dava cerca de 700 e poucas mil libras. Criei no homem de Deus a prosperidade. Leigos em missão ignoram. Missões. Veja, um dos meus pastores veio falar comigo. Sabe, ele foi para o campo missionário. Ele ia para lá. Eu disse para ele ir para um lugar. Ele é médico. Eu disse para ele ir para um lugar. E então, uma semana antes de ele ir, eu liguei para ele. Eu disse, não, o direi, não vá mais falar. Ele disse, eu já estou preparado. Eu disse, eu sei que você está preparado. Não importa. Não vá. Vá para cá. Ok. Então ele mudou de direção. Sabe, alguns anos depois, eu o encontrei no campo missionário. E ele me contou que estava trabalhando lá. Eu comecei uma igreja. Ele tem uma igreja grande e bonita. E ele veio falar comigo em particular. Ele disse, bispo, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Eu disse, que dinheiro? Ele disse, meu dinheiro. Ele mencionou, esse é o dinheiro. Ele mencionou uma quantia que eu nunca ouvi falar de nenhum médico, em Gana ou no Reino Unido, por esse valor. Ele é um missionário em um país pobre. Ele disse, o que eu devo fazer com isso? Isso está ligado à prosperidade. Se você não tiver fé, você não acredita. E a maioria das pessoas não acredita. Pense nisso. Muitas pessoas aqui eu digo, vá para cá, elas não vão. Elas vão para outro lugar. E é como se você estivesse reivindicando todas as bênçãos daquele que foi enviado. Mas, enquanto isso, você não foi enviado. Você se enviou. E isso foi aceito. Quero dizer, Deus não é bobo.
Vamos ser abertos e honestos. Sabe, não entendemos o que faz. A Bíblia diz que se pega madeira, corta ao meio e usa para se aquecer, a queima. Metade para pão e kebab. Com a outra, você ora, você é meu libertador. A outra parte eu não usei para fazer fogo. Você é o meu libertador. Ele disse, não tem entendimento. Às vezes, você deveria analisar o que está fazendo e chegar ao real, à compreensão do que está fazendo. Você realmente acredita na palavra de Deus que está chegando até você? Sim. Um dia eu fui a algum lugar e estava falando sobre Murgu. Mas veja, de novo, veja, todos esses dias, tudo depende se eu sou seu profeta. Por isso que eu digo a noite toda. Tinha uma família, eles tinham algumas centenas de milhares de... O dinheiro no país deles, quando falei sobre as dívidas, quando saí, o marido não gostou. Por isso, o que é isso? Ele não sabe o que é Gana. Então ele pegou o dinheiro e eles foi lá e entrou no financiamento imobiliário. Quando finalmente saíram daquele país, mas nós tínhamos centenas. O trabalho está sem um tostão. Veja, se você acredita no profeta, acredite de verdade, mas a honra, se não houver honra, não há grandes obras. Onde há honra e respeito, acontecem grandes feitos. É por isso que pessoas prosperam com o meu livro, A Esperança. Fui a um homem na Ucrânia e ele me disse, serei honesto. No começo, eu publicava muitos livros, mas só os seus se tornaram o meu trabalho. Ele disse, seu livro é todo o meu trabalho agora. Meu livro tem até dinheiro envolvido. As pessoas usam ele para ganhar muito dinheiro. Eu não me importo porque o meu trabalho é o ministério. Então, se você está publicando, isso é ótimo. Irmãos e irmãs, acreditem. Não entendam. Não entendam. Eu gosto mais de pregar sobre o Espírito Santo porque não preciso entender tantas coisas. Eu só acredito nas coisas. Eu só acredito. Eu só acredito. Eu só acredito. Eu faço o download. Eu acredito. Eu não preciso entender demais. Você honra a unção quando acredita mais e entende menos. Quanto a todo mundo que entende, se eu te disser, levante-se agora e eu te explico que uma cobra estava escondida atrás do seu assento. Então isso não há fé. E não há recompensa para isso. Mas aquele que não entende nada e tente pular só porque foi mandado, pula. Essa é a pessoa que tem fé. E essa é a pessoa que vai prosperar e ser abençoada por essa mensagem. Uau! Queridos amigos, vocês são ovelhas. Vocês são ovelhas. Vocês não são ovelhas. Eu sou uma ovelha. Qual é a esperança de uma vaca andando de Navlon ou Acra sem um dia? Qual é a esperança de uma vaca andando de Kaduna até Labo sem um guia? Não há esperança. É assim que você é. Andando em Londres, andando no Reino Unido sem um guia, sem a unção, sem o Espírito Santo. Qual é a sua esperança no casamento ao atravessar esse terreno difícil do casamento sem um guia? Não há esperança para você, assim como não há esperança para uma vaca de Bogatanga até Acre. Aonde ela vai chegar? Ela nem vai chegar a Bogatanga. Ela tamai, comida. Você será devorado. Para honrar a unção, você precisa obedecer. Amém. Todo mundo diga, obedecer, obedeça, obedeça.
aquele que me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês ouvem não é minha. Amém. Quanto mais você obedece, mais você demonstra que ama. A obediência é o sinal do amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei. Manifestarei a mim mesmo, a Ele. Você vai receber uma manifestação do poder de Deus na sua vida. Quando eu terminar essa pequena pregação, vou te dar uma palavra. É isso aí. Vamos ver quantos de vocês acreditam no que estou dizendo. Amém. Ah, sim. Ah, sim. Eu aprendi a temer, até a mim mesmo. É verdade, estou aprendendo isso. Estou aprendendo isso. Porque não sou eu. É a unção que está agindo. É isso aí, é um poder. Você pode perguntar ao bispo e ao bispo. Eles estão comigo há mais tempo. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós sabemos. Por isso que sempre dizemos, somos abençoados. Olá, somos abençoados. Porque nós apenas observamos que Deus tem sido bom e que muitas coisas aconteceram, coisas que nunca pretendemos. Sim, acreditar. Quando você obedece, até eu, como um homem, quando vejo alguém tentando obedecer ao que digo, sinto um amor pela pessoa. Sinto-me mais atraído pelas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais o amor diminui no casamento. Porque quanto mais tempo você permanece no casamento, menos você obedece. Você obedece menos. E a pessoa mais desobediente pode se tornar seu cônjuge. É verdade. A pessoa que menos obedece, que não faz nada do que você diz, será aquela com quem você vai se casar. Verdade ou não é verdade? Sim. Aquele que não faz nada do que você diz, mais do que qualquer outro, vira seu cônjuge. E é isso que reduz o amor, de modo que você passa do amor para apenas existir. Diga ao seu vizinho, Zimbo. Mas eu vejo um espírito de obediência. Eu vejo um espírito de amor. Eu vejo o espírito de grande graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Honre a unção. Honre-a obedecendo a ela. Quando você ouve uma palavra, saiba que está ouvindo uma voz vinda do meio da unção. O dom de Deus está falando. Sim. Mas veja, se você sabe, eu tenho um livro. Um dos capítulos se chama Não Perca as Unções Casuais ou Profetas Casuais. Existem alguns profetas sobre os quais não há muito o que fazer. Quando eles estão profetizando, você nem percebe que estão profetizando. Quando Naamã, o sírio, foi à casa de Eliseu, ele nem saiu para recebê-lo. Ele enviou um servo, e o servo disse, por favor, ele mandou você ir tomar banho. Aquilo foi uma profecia. Mas os profetas de hoje colocaram melhores vestes, sabendo o comandante exército sírio. Eles saíram de jeito diferente. Mas esse veio e disse, ele mandou ir tomar banho no rio. Ele disse que você não deveria se banhar em qualquer lugar no Rio Jordão. O comandante disse, obedece ou não. Não perca os profetas casuais. Não perca os profetas casuais. Não respeite apenas os púlpitos. Sim, não respeite somente quando estiver nos púlpitos. Sim,
Você sabe, às vezes eu acredito. Um dia, um advogado veio ao meu escritório. Ele sentou-se comigo e eu sentei. Eu tinha uma cadeira grande naquela época, uma cadeira macia. Enquanto conversávamos, de repente ele disse: "Você é muito enganador." Eu disse: "O que você quer dizer?" Ele disse: "Sabe, você senta aqui, parece muito casual, mas na verdade você não é nada casual. Você está fazendo algo de propósito. Você é muito sério. Você está construindo. Você está fazendo alguma coisa. Mas você se senta como se fosse casual, como se não estivesse fazendo nada. Mas você é muito." Ele disse que você é muito enganador. É interessante. É Nicodemos quem vê. Ninguém pode fazer isso, a não ser que Deus esteja com você. É Nicodemos. São essas pessoas que percebem isso lá. Bom tornozelo viu Deus com você. Senhoras e senhores, honre a unção. Quando você enxergar, tente enxergar de verdade. E eu te digo, você vai ver um novo nível. Na sua vida. Mesmo quando se trata de casamento, quando você ouve certas palavras. Correr como se você fugisse de uma cascavel. Se você conseguir. Se você conseguir. Porque algumas pessoas até pararam de falar. Sim. Um dia um irmão veio até mim. Ele me perguntou algo. Ele é a única pessoa com quem eu me identifico. Ele disse: "Escolham para mim alguém para casar." Eu disse que deveria escolher alguém para você se casar. E eu não sei por que decidi fazer isso. Ok, case com essa pessoa. Deixa eu, quando fui me casar atrás, eu nunca escolheria essa pessoa. Se eu visse, não casaria. Mas, baseado em certas coisas que não posso entrar em detalhes agora, case com ela é sair. Às vezes, quando ele me manda fotos, ele me conta das experiências. Eu fico feliz. Assim que recentemente eles me mandaram algumas fotos. Quando mandam vídeos. Quando vocês vão mandar vídeos? Que bênção. Eu vejo você subindo para um novo nível mais alto. No ano que vem, nessa época, você nunca mais será encontrado no mesmo lugar. Porque o espírito de teimosia está quebrado em nome de Jesus. Você acredita nisso? Fiquem de pé todos. Uau. Uau. Feche os olhos por um momento, enquanto cada cabeça está curvada e cada olho fechado. Não vá antes terminar. Terminaremos em breve. Sim, Senhor, enquanto cada cabeça está curvada e cada olho fechado. Pastor, reze comigo. Quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Talvez alguém tenha convidado você, mas você não conhece Jesus como seu Salvador. Você quer dizer: "Pastor, por favor, olhe comigo. Quero entregar minha vida a Deus hoje." Se você está aqui assim, onde quer que esteja de pé, ouça. Jesus disse: "Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância." Em abundância. Você quer entregar sua vida a Jesus, ter uma vida plena, então quero que levante sua mão direita e eu vou orar com você. Pastor, me ajude a conhecer Deus hoje.
Apenas sua mão direita levantada. Deus te abençoe. Eu vejo todas as mãos. Pastor, ore comigo. Eu quero Deus. Eu quero que Jesus entre no meu coração e me transforme. Eu quero me tornar uma nova pessoa. Sua mão direita deve estar levantada agora. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Não vá para o inferno depois de vir a um culto como esse. Deus te abençoe. Se você levantou sua mão, venha até mim agora. Venha, vamos orar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Venha para Jesus agora mesmo. Quero orar com você. Quero entregar minha vida a Deus. Deus te abençoe, minha querida. Deus o abençoe. De trás. Eu quero Jesus. Deus abençoe. Você. E tudo para Ate, meu bendito e amado Salvador, eu entrego tudo que sou, tudo que tenho e tudo que serei. Vamos rezar. Feche os olhos e diga esta oração comigo. Diga: Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Por favor, me lave. Sou um pecador sujo, mas hoje abro o meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Lave-me, purifica-me. Faça de mim nova pessoa. Entrego meu coração a Deus. Entrego minha vida a Jesus. Tenha misericórdia de mim. Por favor, me lave com o sangue de Jesus. Tira os meus pecados, Senhor. Faça de mim uma nova pessoa. A partir desta noite, eu pertenço a Deus e eu vou servir a Deus. Obrigado, Pai Celestial, por me salvar hoje. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por me salvar. Agora, em nome de Jesus, diga depois de mim: Satanás, Satanás, ouça-me. A partir de hoje, não vou mais te seguir. Eu pertenço a Jesus. Eu seguirei Jesus Cristo. Levante as mãos e diga: obrigado, Jesus, por me salvar hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus o abençoe. Agora, é importante entregar sua vida a Jesus. Qual o seu nome? Bernadette. Bernadette, Deus te abençoe. Este é um novo dia para você. É um novo dia. Qual o seu nome? Ângela. Deus o abençoe. Bernadette e Ângela. E seu nome? Sam. E qual é o seu nome? Carlos. Uau, você. Sabe, eu vejo um caixão. Eu vejo a morte. E se apresentar para dar sua vida é muito importante, porque você está sendo salvo da morte. Da morte e da maldição. Então eu quero realmente te dar essa palavra muito importante. Venha até aqui, não apenas como um passeio do seu assento, mas você está se afastando da morte. Você está se afastando do inferno. Você está se afastando das trevas. Que seja uma libertação permanente para todos vocês. Ouçam com atenção. E seja uma libertação permanente. Não voltem para o mundo. Como vocês vieram agora, preciso ver vocês regularmente na igreja. Vocês ouviram algumas pessoas testemunharem. Essa será a sua história e o seu testemunho, em nome de Jesus. Então, creia em Deus. Creia também nos seus profetas, e você será firmado e prosperará. Amém. Quero que você acompanhe. Por aqui, tem um pastor, deu uns livros para dar a vocês. Então é só ir por aqui. Deus abençoe vocês e depois se juntem a nós novamente. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Você pode se sentar. Bem,
À medida que avançamos, estamos apenas fluindo com o Espírito. Seja o que for que o Espírito esteja nos guiando a fazer, amém. Creio que é uma grande bênção. Quantos de vocês pegaram meu envelope ontem? Basta trazê-lo. Se você pegou o envelope, posso trazê-lo para frente? Venha logo e coloque-o. Se você pegou o meu envelope. Obrigado pela bênção todos que estão olhando envelopes, compromissos, em nome de Jesus. Amém. Venha, coloque para lugar. Só coloque ali dentro. Posso pegar alguns envelopes? Por favor, preciso de envelopes novos. Passe um pouco de óleo nele para mim. Apenas aqueles que pegaram envelopes. Sei que não estão aqui. Lembra que ontem eu pedi para você trazer 10 pessoas? Acho que você não fez nada do que eu disse. Mas vou pedir para você fazer isso de novo. Amém. Ok. Tudo bem, senhores, obrigado. Podem deixar as cestas no chão e sentar-se. Basta colocá-lo e sentar-se. Uau! Escute, você sabe, eu queria estar na América. Estou ministrando a você financeiramente neste programa. Aqueles que ouvem bem, quando Deus lhes dá uma oportunidade de ir a algum lugar para trabalhar para Ele. Para ser um pastor, ouça bem, é uma mensagem de prosperidade, mas não a anunciamos. Mas neste programa também estou ministrando a vocês, pois o Espírito Santo me mostrou como. Amém, amém, amém. E uma vez eu estava na América e disse aos pastores e também ao pessoal do retiro que todos deveriam crer em Deus para semear $1.000, sendo que a grande maioria das pessoas nunca tinha dado $1.000 antes em toda a sua vida. E ele ter um break time igual em 0,5 SIGP. Assim, isso abriria o ventre deles. Para o dinheiro, sabe? Porque se você já viu uma mulher dar à luz 2 bebês, o primeiro, como minha esposa, ela entrou em trabalho de parto por volta das 11 horas da manhã e só foi dar à luz no dia seguinte, acho que também por volta das 11 horas, foram cerca de 24 horas de trabalho de parto. Foi um tempo muito longo ou talvez até mais, mas o segundo, quando começou, exatamente. Não conseguimos chegar ao hospital. Ela quase deu à luz no carro. Eu disse, escute, controle de alguma forma. Porque quando o útero está aberto, sabe, o próximo é muito mais fácil. Muitos de vocês nunca, dado um certo valor, é algo inédito na sua vida, dar $1.000. Mas eu sinto, é por isso que eu disse que vou lhe dar uma palavra. Essa oferta extra nós recebemos, depois de pagarmos o aluguel para usar este lugar. Está curando Jesus, cruzada, evangelismo, é sua maior bênção. Fiquei me perguntando por que temos tantas contas. Sente coração curando Jesus, cruzada. Quero acreditar em qualquer pessoa que tenha fé no que estou dizendo, que ao doar $1.000, nunca mais será difícil para você doar $1.000 em sua vida. Tá? Eu também percebi uma coisa, sabe? Eu uso 2 coisas para calcular se você é rico. Quando as pessoas dizem trabalham banco, estão má. Sua riqueza ou sua força determinam o que você pode dar. Quando você não pode dar, veja, houve uma época em que se eu perdesse $100, isso se tornaria uma evolução na casa, pois estávamos procurando pelos $100.
Mas pela graça de Deus hoje, se eu perder $100, eu não vou notar. Olha, eu estava em Londres quando orei, Senhor, tocar o coração de alguém para me dar 50 libras. Sim, eu estive aqui, por 100 libras. Toque em alguém para me abençoar com 100 libras. Que eles se lembrem de que estou aqui. Enquanto caminho entre eles pregando, eles não sabem que estou em necessidade. Sim, mas pela graça de Deus, não seria um problema se você não se lembrasse de mim. Veja, Deus está elevando o seu nível. No ano que vem, nessa mesma época, você nunca mais estará no mesmo lugar. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. Sim, no ano que vem, nessa época, em 3 meses, uma mudança. Sim. Acredite. E ele ter um break time igual em 0.5 SIG ter um acredite. Sim, especialmente aqueles que trabalham para Deus. Invoque o poderoso Deus de Mateus 6:5-13 e diga: Senhor, estou buscando o seu reino. Ative as adições em nome de Jesus. Quero abrir seu ventre financeiro, qualquer um que queira verdadeiramente acreditar em Deus. E eu acredito que há muitos de vocês, Senhor, 1.000 libras. Quero doar 1.000 libras. Não me deram 1.000 libras. Você pode vir buscar meu envelope. Eu acredito, eu quero, isso vai acontecer. Não dê milhares. O bispo Obi costumava fazer isso quando estava aqui. Estudantes, acreditem, deveriam doar 1.000 libras. 1.000 libras. Estou doando 1.000 libras. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Todos aí em cima, vocês não têm fé. Uau, estou surpreso. Acredite em Deus. Eu não estou arrecadando fundos. Espera, existe uma diferença entre arrecadar fundos e ministrar financeiramente. Agora estou ministrando a vocês financeiramente. Não estou arrecadando fundos para nada em específico. Não estamos comprando um caminhão ou seja lá o que for. Estou orando pela sua vida financeira, pela abertura da sua vida financeira, situação, e eu estou pleno em Deus junto com você por 1.000 libras que você ainda não deu. Você nem consegue imaginar dar 1.000 libras, mas creia em Deus. Ao fazer isso, será a primeira de muitas milhares que você vai conseguir dar em nome de Jesus. Uau, seja abençoado, seja abençoado. Centenas de vocês vão dar hoje, centenas. Eu ouço a palavra 1.000 vezes mais. 1.000 vezes mais. Será o começo de algo. Eu não estou arrecadando fundos. Não há nada em específico que precisamos. Estou ministrando a você financeiramente. Venha de acordo com a sua fé. Escreva sobre isso. 1.000 vezes mais. 1.000 vezes mais. 1.000 vezes mais. Em nome de Jesus. Jovens, estudantes. Estudantes. Eu quero estudantes. Deus vai te abençoar. Você nunca mais vai passar necessidade. No ano que vem, nessa época, você verá a diferença. E nós vamos dar para você. Nós não temos dado testemunhos. Seja abençoado. No próximo ano, você estará diferente. E quando a palavra do Senhor vier até você, creia e obedeça. Ande nela, em nome de Jesus. Eu sinto uma presença aqui e acho que é um anjo. Receba, receba, seja abençoado. Seja abençoado. Me dê envelopes. Seja abençoado 1.000 vezes mais. Você nunca passará necessidade. Nunca passe necessidade. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que aqueles que te desprezam, fiquem decepcionados. Em nome de Jesus. Aqueles que riem de você irão do outro lado da boca. Você nunca mais será encontrado no mesmo lugar no ano que vem.
através do casamento, dos seus pais, dos amigos, de decisões sábias, de herança, das bênçãos do Senhor, você nunca mais será visto no mesmo lugar. Expansão financeira, receba em nome de Jesus. Se você não acredita, não venha. E se você acredita, venha. É a sua porção. Nunca deu 1000 antes. É agora. Ontem eu estava aumentando o aluguel. Agora estou ministrando. E você é abençoado. Todos aqueles que doaram ontem, vocês também são abençoados. Jesus, quem é esse? Quem é ela? Vamos, quem é você? Quem é você? Esposa de Henry. Quero orar por você. Pai, obrigado pelo poder. Seja abençoado. Pai, lembre-se de uma coisa, eu peço por isso. Agradeço-te pela tua bênção, pelo teu poder, pela tua cura. Em nome de Jesus.